Fala pessoal, beleza? Professor Erickson aqui de novo e dessa vez vamos fazer a resolução da prova dos ingressantes ao ensino médio do Colégio da Polícia Militar aqui do estado do Paraná pelo curso do professor Daniel Pereira. Vamos lá então? Começando por História. Questão de número 21, gente. Leia o trecho abaixo e responda a esta questão sobre a Era Vargas. O bom que já coloca aqui, né, bastante claro qual é o período da nossa história que a questão vai abordar. A Guerra Paulista teve um lado voltado para o passado e outro para o futuro. A bandeira da constitucionalização abrigou tanto os que esperavam retroceder às formas oligárquicas de poder, como os que pretendiam estabelecer uma democracia liberal no país. O movimento trouxe consequências importantes. Embora vitorioso, o governo percebeu mais claramente a impossibilidade de ignorar a elite paulista. Aí vem a questão em si. Em relação ao governo provisório, 1930 a 1934, identifique a alternativa que relaciona, respectivamente, o grupo e a revolta que fizeram oposição a Vargas. Vamos começar lá então pela letra A. Tenentistas, Revolução de 1930. Não, galera, tá errada. Primeiro porque foi a Revolução de 1930 que fez com que Getúlio Vargas fosse alçado à presidência do país, ok? Não foi um movimento ali, né, digamos assim, de oposição a ele, mas sim um movimento de apoio, tá? E o movimento tenentista foi outro movimento anterior à Era Vargas, que acontece quando um grupo de tenentes do Exército Brasileiro se coloca em oposição à chamada República Oligárquica. Isso antes da Era Vargas. Portanto, está incorreta aqui a questão A. Opção B. Maragatos, Revolução Federalista. Essa está bem errada, né, gente? Por quê? Primeiro porque os Maragatos foram um grupo político que buscaram, a partir da região do Rio Grande do Sul, melhores condições de leis para os gaúchos e que, num dado momento da chamada Revolução Federalista, buscaram a independência do Rio Grande do Sul em relação ao restante do Brasil. Só que quando que isso acontece, gente? Nos anos finais do século XIX. A partir ali, né, da última década do século XIX. Portanto, cerca de 30 anos antes da Era Vargas, ok? Portanto, questão B também está incorreta. Opção C, oligarquia dissidente, coluna Prestes. Então aqui, oligarquia dissidente, coluna Prestes. Coluna Prestes, gente, não. Não por quê? Primeiro porque acontece antes da Era Vargas, ali entre 1920 e 1930, início, né, do século XX. E oligarquia dissidente seria o quê? Um grupo de oposição ao Vargas, mas de fora, em relação ao núcleo oligárquico da República Oligárquica. Portanto, uma oligarquia do Nordeste, uma oligarquia do Sul, em oposição às oligarquias dominantes da época, que eram as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Então, não. Ao contrário, essas oligarquias dissidentes, inclusive, foram parte daqueles que apoiaram os movimentos ali políticos que fizeram com que Vargas pudesse alcançar a presidência do país a partir de 1930, ok? Portanto, a questão C também está errada. D de dado. Frente Única Paulista, Revolução Constitucionalista. Essa aqui, gente, é a opção correta. A letra D de dado. Por quê? Basicamente, a Revolução Constitucionalista foi um movimento encabeçado por paulistas que buscavam, dentro dos primeiros 4 anos do governo Vargas, estabelecer novos critérios para estabelecimento de uma nova Constituição. E neste movimento houve, inclusive, alguns indícios de separatismo, onde São Paulo buscaria se separar do restante do Brasil. Isso porque as oligarquias de São Paulo, formando uma frente única exclusivamente paulista,
não concordavam com parte das políticas estabelecidas pelo governo Vargas, que estavam buscando descentralizar o poder político que vinha há muito tempo se acumulando na região de São Paulo, ok? Portanto, essa é a resposta correta. Nós temos o grupo que fez ali uma oposição e uma revolta em relação ao governo Vargas, essa primeira fase da era Vargas. Para não deixar dúvidas, letra E, modernistas, revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Também está errado, gente. Primeiro porque a revolta dos 18 do Forte acontece antes da era Vargas. É mais um fenômeno que acontece entre 1920 e 1930, tá? Portanto, antes do Vargas assumir como presidente do Brasil. E os modernistas, no caso, era mais um movimento artístico do que político, tá? Os modernistas, por exemplo, fizeram parte da Semana de Arte Moderna de 1922, que sim, fazia críticas ao governo, porém ao governo da época. E o governo da época, em 1922, era o governo oligárquico aliançado entre Minas Gerais e São Paulo, principalmente. Ainda não era o governo Vargas. Beleza? Portanto, está incorreta também a questão. E vamos para a próxima. 22. Leia o texto e responda à questão proposta. À primeira vista, os 4 momentos econômicos do regime militar não têm nada a ver um com o outro. Parecem expressões de políticas econômicas errantes e desencontradas, revelando dissensos no campo econômico entre os próprios militares. Ou seja, gente, o que está dizendo aqui? Está dizendo que não há uma continuidade nessas políticas econômicas, que as políticas econômicas durante o regime militar foram desencontradas, não sendo uma continuação da outra. Agora vamos ver a pergunta em si. Sobre as fases da economia brasileira durante os governos militares de 1964 a 1985, é correto afirmar que A. As políticas econômicas do governo de Castelo Branco deram continuidade às iniciadas no governo de João Goulart. Não, galera, tá errado. Por quê? Primeiro porque o governo de João Goulart foi derrubado pela ditadura militar. Os militares se organizaram contra a figura de João Goulart, que foi o último presidente civil antes do estabelecimento da ditadura militar. Então, portanto, as políticas econômicas do Castelo Branco não deram continuidade às políticas econômicas do João Goulart. Ao contrário, derrubaram as políticas de governo do João Goulart, as chamadas reformas de base, e institucionalizaram outras políticas a partir daí, dando fim às políticas do Jango e início a outras políticas baseadas nos interesses dos militares. Portanto, não é a letra A. B de bola. O chamado milagre econômico não se sustentou até o final do regime militar, quadro agravado com a crise do petróleo de 1979. Vamos segurar essa e vamos para a próxima. C de cachorro. O governo do general Médici, no milagre econômico, acabou com o arroxo salarial, minimizando as desigualdades econômicas. Essa aqui está errada, galera. Isso por quê? O milagre econômico está entre aspas justamente porque foi um falso milagre. Isso porque a economia brasileira, de fato, cresceu, porém, durante um período muito curto, e esse crescimento sendo muito acumulado nas mãos das elites da época. Portanto, não resolveu os problemas de desigualdades econômicas e não acabou com o arroxo salarial. Arroxo salarial seria você manter o salário baixo, não permitindo aumentos no salário, tá? Então, portanto, aqui, o milagre econômico acabou com o arroxo salarial? Não, os salários na época continuavam baixos. A política nessa época, gente, era a de fazer o bolo crescer para depois dividir. Isso era dito pelo ministro da Economia da época. O que significa? Que primeiro a riqueza tem que crescer nas mãos de quem detém a riqueza, para depois ser fragmentada entre a população.
Fato é que esta fragmentação não aconteceu e por isso justamente é que este milagre econômico sempre vem com essas aspas ao redor, ok? Portanto, a letra C está errada. D de dado. As políticas econômicas do período se inserem em um projeto para diminuir a consolidação do capitalismo no Brasil. Completamente errada, né, gente? Por quê? Primeiro porque o maior amparo para que a ditadura militar no Brasil tivesse um início era o fato de os militares estarem combatendo o comunismo, o fantasma do comunismo durante uma época em que o mundo vivia uma Guerra Fria. Ou seja, se você está combatendo o comunismo, você está favorecendo o modelo econômico que é criticado pelos comunistas. E os comunistas criticam o modelo capitalista. Portanto, se você é anticomunista, você está sendo pró-capitalista. Assim sendo, aqui diz que busca diminuir a consolidação do capitalismo no Brasil. Ao contrário, o que houve na realidade foi uma ampliação do capitalismo no Brasil. E aí eu volto à questão do vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. O bolo cresceu por um tempo, mas a divisão não aconteceu. Portanto, favorecendo apenas aqueles que já possuíam capital. Ok? Portanto, a letra D está errada, incorreta. Letra E. O milagre econômico possibilitou a negociação e o completo pagamento da dívida externa brasileira com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Muito, muito, muito errada, né, galera? Isso porque o Brasil, até hoje, está devendo ao FMI, para ser bem sincero. Então, portanto, durante o período dos militares, inclusive, foi um período em que as nossas dívidas externas aumentaram. E ao final do regime, inclusive, um dos grandes pontos de declínio dos militares era justamente essa condição econômica precária em que eles deixaram o país, com a inflação nas alturas e com altas dívidas internacionais. Portanto, voltando à questão, ou melhor, a opção B de bola, o chamado milagre econômico não se sustentou até o final do regime militar, quadro agravado com a crise do petróleo, é a opção correta. Isso porque, como eu disse, o milagre ele foi muito efêmero, foi muito rápido, não favoreceu a todos, favoreceu apenas uma pequena camada da sociedade e a questão econômica brasileira, que já não estava boa, foi piorada por conta dessa crise do petróleo de 1979, que foi uma crise a nível global, ok? Vamos para a próxima, questão de número 23. Então, eu vou reduzir um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês lerem. Agora o texto está bem fácil. Vamos lá. A Europa medieval foi marcada pela intensa religiosidade presente nas relações políticas e sociais. O cristianismo católico hegemônico no continente, desde o século V da era cristã, influenciou a cultura, a política e as relações sociais. A ênfase ao aspecto religioso pode ser comprovada na declaração de um escritor francês do século XI, Aldebaran de Laon, quando ele detalha as três classes que compunham o mundo medieval. Um dos grupos mencionados são aqueles que tinham por função a oração, o clero. Os outros grupos são compostos pelos que lutam, nobres, e pelos que trabalham, camponeses. Então aqui um texto até que grande, né, gente, sobre a Idade Média, e aí a pergunta em si. Sobre o contexto religioso da Europa medieval, assinale a alternativa correta. Então, a gente está tendo aqui, gente, a ideia de uma Europa medieval e o contexto religioso. Isso vai ser o mais importante da questão. Vamos ver a letra A. No mundo medieval europeu, apesar da hegemonia católica, o protestantismo luterano já ganhava força em algumas regiões do continente, sobretudo na região da atual Alemanha. Tá errado, gente. Por quê? Porque o período em que nós estamos falando aqui é a era medieval, ou seja, do século V ao século XV. Do século XV ao século XVIII temos a Era Moderna, e é durante o início da Era Moderna, para ser mais específico, a partir do século XVI,
nós temos as chamadas reformas protestantes, sendo sim de fato um dos reformistas o Martinho Lutero e sendo de fato da região que atualmente compõe a Alemanha. Portanto, essa questão está errada apenas porque cita que foi durante o mundo medieval europeu que o protestantismo ganhava força, quando na realidade o protestantismo vai ganhar força mesmo a partir do século XVI, durante a Era Moderna. Beleza? B. A Igreja Católica só ampliou seu poder e sua influência na Europa a partir do século XVI, com a realização do Concílio de Trento, um dos eventos que marcam a realização da Contra-Reforma Católica. Errada também, gente. Errado por quê? Porque a Igreja ela tem uma predominância, uma hegemonia religiosa desde a Idade Média, e é o próprio texto que está dizendo isso. E aqui está dizendo que é a partir do século XVI, quando se inicia a Era Moderna, como eu acabei de dizer, que a Igreja Católica começa a exercer a sua influência e se tornar uma hegemonia. A realidade é outra. É a partir do século XVI que a Igreja Católica vai perdendo influência, isso porque avançam os movimentos cristãos protestantes. Portanto, a letra B está incorreta, tá bom? C de cachorro. Durante o período medieval, a liberdade religiosa predominou na Europa. Dessa forma, diversas denominações religiosas cristãs não católicas surgiram e se espalharam pelo continente. Também está errada e cai naquilo que eu acabei de explicar, gente. A Idade Média é predominantemente católica. Há uma hegemonia sendo exercida e outras visões cristãs são rechaçadas, são suprimidas. Não há, portanto, liberdade religiosa, nem sequer para outras interpretações cristãs e muito menos para o que eles chamavam na época de religiões pagãs, como, por exemplo, as religiões dos povos vikings da era medieval. Sendo assim, portanto, aqui a questão C está errada, dizendo que existe uma liberdade religiosa durante a era medieval. Não há. O que há, inclusive, é uma imposição católica que se espalha principalmente pela Europa Central. Agora a questão D. A Igreja Católica foi rigorosa com os não praticantes do catolicismo, perseguindo-os. Ela convocou as cruzadas, expedições militares, com o objetivo de dominar a Terra Santa, que estava sob domínio muçulmano. Antes mesmo de partir para a próxima, coloco esta como correta. Por quê, gente? Acabei de dizer que a Igreja Católica foi muito rigorosa, que suprimia outros movimentos religiosos. Sendo assim, fez o mesmo com relação ao islamismo. E era uma outra religião monoteísta da época que crescia principalmente na Ásia e na África. Lugares, inclusive, em que o catolicismo já havia alcançado desde a antiguidade. Portanto, há uma disputa religiosa nesse sentido em que os católicos querem abolir, suprimir outras religiões. E, de fato, ocorreram as cruzadas, expedições militares que tiveram vários objetivos, mas, dentre eles, e um dos principais, a reconquista da Terra Santa, que nada mais é do que Jerusalém, que durante um período foi, de fato, tomada por forças muçulmanas, ok? Portanto, a letra D é a opção correta com relação ao catolicismo medieval. Para não deixar dúvidas, vamos ver também a letra E de escola. Assim como os camponeses, servos, o clero católico não ocupavam uma posição de destaque na sociedade medieval, o único privilégio era ser isento de impostos. Errado, gente. O clero de fato era isento de impostos, mas a parte errada nessa opção é que diz lá que não houve destaque durante a sociedade medieval. É ao contrário. A força do clero, a força do catolicismo, a força da Igreja Católica Apostólica Romana na era medieval, em alguns momentos foi superior, inclusive, à força dos nobres, superior à força dos reis. Então, portanto, o clero era, sim, uma camada privilegiada e de grande influência durante a era medieval. Tá bom? Vamos para a próxima, número 24.
Leia o trecho abaixo escrito pelo poeta, jornalista e político brasileiro Evaristo da Veiga, 1799-1837. Sobre o processo de emancipação do Brasil, responda à questão proposta. Questão de emancipação, vamos falar sobre a independência, né? Se existimos como corpo de nação livre, se nossa terra não foi retalhada em pequenas repúblicas inimigas, onde só dominassem a anarquia e o espírito militar, devemo-lo muito à resolução que tomou de ficar entre nós. Então, portanto, tendo em mente esse importante episódio da história do Brasil, suas personagens históricas e os principais acontecimentos que levaram o país à independência, é possível concluir que o texto lido. Então, o que a gente vai concluir a partir desse texto lido, galera? Letra A. Ressalta o fato de que o território da América Portuguesa se manteve unido após a sua emancipação política em relação a Portugal, sob a liderança de um monarca, indicando uma menção a Dom Pedro de Alcântara como pilar desse processo. Bastante coisa, né? E já adianto, essa é a nossa opção, é a opção correta. Inclusive, uma parte do texto diz assim, ó, devemo-lo muito à resolução que tomou de ficar entre nós. Quem é que ficou entre os brasileiros durante o período da independência? Dom Pedro, quando se nega a voltar a Portugal, num evento que fica reconhecido como Dia do Fico. E a partir desse Dia do Fico é que a independência brasileira começa a ser instaurada, articulada, de fato. Então, portanto, ele faz uma clara referência ao Dom Pedro. E ele faz também aqui uma referência no texto de que nossa terra não foi retalhada em pequenas repúblicas inimigas. Isso porque o Brasil, quando se tornou independente, galerinha, ele se tornou um império, uma monarquia imperial hereditária. Diferente dos países vizinhos, as colônias, ou melhor, ex-colônias da Espanha, que foram fragmentando-se em repúblicas, como é o caso da Argentina, Venezuela, Paraguai, Peru, Colômbia, entre outros. Qual é a grande diferença entre o processo de independência da América Portuguesa para a América Hispânica? É que a América Portuguesa, ou seja, aquilo que corresponde ao território atual do Brasil, manteve-se unido. E isso mostra-se hoje na geografia da América do Sul, tendo o Brasil como maior país. Enquanto que, em relação à América Hispânica, o que nós temos é uma série de países fragmentados entre si. Começando pelo México, e aí aqueles que eu acabei de citar: Argentina, Paraguai, Chile, Venezuela, Uruguai, Colômbia, Peru, Equador. Todos esses países foram colônias da Espanha. E por que não ficaram unidos, sendo um só país, já que tinham o mesmo colonizador, os mesmos costumes cristãos, a mesma linguagem? Isso porque aqui no texto está claro: repúblicas inimigas que foram dominadas por um espírito militar. Ou seja, as elites coloniais das ex-colônias hispânicas brigaram entre si para estabelecerem-se no governo, enquanto que no Brasil o governo foi centralizado na figura de Dom Pedro. Beleza? Para não restar dúvidas, vamos para a resolução das próximas opções. B de bola. Discrimina o fato de que o Brasil foi o único país da América Latina a se tornar uma república. Bom, podemos parar por aqui, né, galera? É o contrário. Todos os demais países da América Latina que se tornam independentes durante o século XIX tornaram-se repúblicas. A exceção é o Brasil, que, como eu acabei de dizer, tornou-se um império, uma monarquia, portanto. Ok? Então aqui a letra B está errada por conta disso. C. Ressalta o fato de que toda a dimensão continental da América Portuguesa acabou dividida em vários pequenos territórios autônomos após a independência política em relação a Portugal. Bastante errada, né, gente? Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que houve uma unidade da América Portuguesa. Isso graças a Dom Pedro.
Então, portanto, aqui está dizendo totalmente ao contrário, que o que antes era de Portugal se fragmentou em vários países. Não foi isso que aconteceu. O que antes era colônia de Portugal se tornou Brasil e não houve fragmentação. O Brasil se mantém o mesmo desde aquele período. D. Faz referência ao monarca português, Dom João VI, que proclamou a independência política do Brasil em relação a Portugal a partir da promulgação do decreto de abertura dos portos em 1808. Errado, né, galera? Uma baita salada de informações aqui, todas desencontradas e de épocas diferentes, né? Primeiro porque não foi Dom João VI que proclamou nossa independência, foi Dom Pedro, que ficou reconhecido inclusive como Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, filho do Dom João VI, tá? Diz que ele proclamou a independência política do Brasil em relação a Portugal a partir da promulgação do decreto de abertura dos portos em 1808. De fato, Dom João fez a abertura dos portos, essa promulgação desta lei, em 1808 mesmo. Só que isso não tem nenhuma relação direta com a independência do Brasil. É muito mais uma relação de um avanço econômico do Brasil, ainda colônia naquele período, tá bom? E a letra E diz, vamos colocar aqui, eu vou sumir rapidinho para que vocês possam ler a questão na sua completude, né? E olha só, enaltece sem mencionar diretamente a figura de Dom Pedro de Alcântara, príncipe regente do Brasil, que se manteve fiel às cortes portuguesas após a Revolução Liberal do Porto de 1820 e garantiu ao país a continuidade da situação de Reino Unido e Portugal até 1889. Vou reaparecer aqui, gente, para vocês, para fazer um símbolo grandão de negativo, né? Tá bem errada essa. Por quê? Primeiro porque diz que o Brasil se manteve conectado a Portugal até 1889, o que não é verdade. O Brasil se tornou independente em 1822. Segundo porque diz que Dom Pedro se manteve fiel às cortes portuguesas. Galera, não. Dom Pedro, inclusive, como eu acabei de dizer, ele desobedece às cortes portuguesas durante o seu período de regente, de príncipe aqui no Brasil. Esse evento fica conhecido como Dia do Fico. Ele se nega a voltar para Portugal, desrespeita as cortes portuguesas, portanto, e se mantém no Brasil. Beleza? E assim a gente terminou a questão de número 24. Vamos lá para 25. Beleza, chegamos aqui na 25, última questão de história. Vamos expandir para ficar bem legal para vocês verem aí. 25. Observe no texto as estratégias de combate usadas na Primeira Guerra Mundial. Vamos ver lá o texto então. A Primeira Guerra Mundial apresentou duas fases bastante nítidas. Num primeiro momento, a guerra de movimento. Logo em seguida, devido ao flagrante equilíbrio entre os dois lados em luta, uma guerra de posições fixas. Basicamente está dizendo que a Primeira Guerra Mundial, gente, teve dois momentos importantes. Num primeiro momento, muita movimentação militar, e num segundo momento, a partir de uma espécie de empate entre as forças que lutavam, um movimento de fixação, ou seja, um estabelecimento fixo das tropas. As tropas ficando num mesmo local. Num primeiro momento, portanto, se mexem, se deslocam. Num segundo momento, se fixam. Vamos ver o que pergunta. Sobre as estratégias mencionadas, é correto afirmar que... Letra A. A guerra de trincheiras possibilitou um intenso movimento de lado a lado dos países envolvidos. Não, gente, está errada. Ao contrário, a trincheira é uma estratégia militar para manter posição e não para avançar. Quando você está entrincheirado, você está literalmente dentro de uma espécie de buraco, como se fosse cavar uma vala, né? E você está ali para se proteger dos inimigos e para manter aquela posição. Não para avançar, mas para manter o que já foi conquistado. Sendo assim, não é uma estratégia que possibilite movimento, tá bom? B de bola, as suas ações foram pouco violentas ao garantirem uma curta duração do conflito, como a maioria dos ocorridos no século XIX. Muito errada, né, gente? Não é à toa que a Primeira Guerra Mundial, na época, ficou conhecida como a Grande Guerra.
Isso porque até aquele momento, até 1918, quando a guerra acabou, e ela se inicia em 1914, são 4 longos anos de guerra, ela foi o conflito que mais ceifou vidas na história da Europa e na história das guerras de modo geral. Portanto, ela fica reconhecida como uma grande guerra justamente devido à sua alta carga de violência e de mortandade, tá bom? Portanto, a letra B está muito equivocada, dizendo que foi uma guerra rápida e pouco violenta. Ao contrário, foi muito violenta e durou muito tempo. Muito mais, inclusive, do que os países da época previram. C. A guerra no fronte europeu restringiu-se aos enfrentamentos terrestres na Alemanha, França e Inglaterra. Errada. Errada por quê, gente? Porque está faltando um país muito importante que participou da Primeira Guerra e que teve, sim, muitas batalhas dentro de seu território. E aqui estou falando do Império Russo. Houveram batalhas dentro de território russo também, não só batalhas na Inglaterra, na França e na Alemanha, ok? Além disso, houve batalhas, por exemplo, na Sérvia, houveram batalhas na Áustria, em regiões próximas à Itália, portanto, está bastante equivocada também essa opção. Vamos para a próxima. D de dado. O avanço de tropas em terras inimigas foi garantido pelas valas cavadas em linhas perpendiculares, permitindo uma guerra dinâmica e segura. Olha só, hein? O avanço de tropas, falando em relação ao quê? Valas cavadas em linhas perpendiculares, mais conhecido como trincheiras, permitindo uma guerra dinâmica e segura. Tá errada, né, galera? Isso porque eu já disse, as trincheiras não era uma estratégia para avanço militar, e sim para manutenção de um território previamente conquistado. Fixação, manter uma posição parada, fixa, tá? E guerra dinâmica e segura, também não. Por quê? Ambos os lados fixados, cada qual nas suas trincheiras, tornavam a guerra menos dinâmica, uma guerra mais lenta, uma guerra de espera, um esperando o outro. Então, portanto, menos dinâmica. Letra D também incorreta. Sobrou apenas a letra E, né, gente? As trincheiras tornaram-se emblemáticas dos horrores vivenciados pelos combatentes da segunda fase do conflito, ou seja, a segunda fase do conflito, a fase em que as forças estão empatadas, digamos assim, e fixam posições, uma frente à outra, não avançando. Então, portanto, nesse segundo momento, há, de fato, o entrincheiramento de ambos os combatentes, e aí as trincheiras se tornam realmente símbolos emblemáticos do horror da Primeira Guerra Mundial, porque a situação de vida nas trincheiras era terrível. Era muito, muito ruim. Quando não se morria pelas bombas e pelos tiros, morria-se pelas doenças, devido à falta de saneamento, devido à alimentação precária e assim por diante. Fechamos aqui então a prova de História, gente, e vamos passando para a prova de Geografia. Questão de número 26. Leia o texto que segue sobre blocos econômicos. Então, uma questão de geoeconomia, né? São associações de países que estabelecem relações econômicas privilegiadas entre si e que tendem a adotar uma soberania comum, ou seja, os parceiros concordam em abrir mão de parte da soberania nacional em proveito do todo associado. Os desenhos desses novos mercados, antes de representar uma nova realidade comercial em escala mundial, tendem a transformar-se em um projeto político, resultante de uma decisão de estados, que pode resultar ou não no aprofundamento da integração entre os países que formam um bloco econômico. Texto bastante grande, e a pergunta diz lá: assinale a alternativa que identifica o tipo de bloco que visa a redução e a eliminação de tarifas sobre produtos comercializados entre os países membros, sem a cobrança da tarifa externa comum aos países não membros. Então, a gente tem que identificar qual tipo de bloco econômico se enquadra com essa opção. Vamos ver a letra A, União Econômica e Monetária.
Não. Não, porque união monetária, gente, corresponde a quando você utiliza uma mesma moeda. E não é o que está dizendo ali na pergunta, tá? A pergunta quer saber com relação à redução de tarifas ou eliminação destas, tá? Entre os países membros e a não cobrança de uma tarifa com relação a países não membros, valendo para todos os países associados, membros, portanto, de tal bloco. Não é união monetária, portanto, tá? B de bola, zona de preferência tarifária. Também não, gente. Não, porque aqui está alocado um projeto econômico entre os países membros. Não apenas a uma zona, mas entre estados. Tá bom? Entre países, e não a uma região ou uma zona geográfica. C, zona livre de comércio. Vamos segurar essa daqui por enquanto. Porque o que significa zona livre de comércio? Uma zona entre países membros em que o comércio é liberado. Liberado de quê? Liberado de tarifas, liberado de impostos, por exemplo. Mercado comum. Mercado comum, gente, também não. Isso porque mercado comum já é uma fase de integração dos blocos onde há a livre circulação de pessoas, de capital, de serviços, inclusive muitas vezes com uma mesma moeda circulando entre os membros. Não é o caso citado aqui. Aqui ele está citando apenas a redução tarifária ou eliminação tarifária, tá? E não é a letra E também, né, que diz união aduaneira, porque união aduaneira nada mais é do que uma unificação de tarifas portuárias, tá? E tarifa portuária é geralmente aquela que lida com produtos que entram no país. Produtos importados. E aqui está dizendo eliminação de tarifas sobre produtos comercializados entre os países membros. Não apenas de importados que entram pelos portos, mas produtos produzidos dentro dos países mesmo. Portanto, a correta, gente, é a letra C, zona livre de comércio. Beleza? 27 então, gente. Leia o texto para responder a esta questão. Migração é o processo de deslocamento de pessoas pelo globo terrestre que pode ocorrer dentro ou fora do território nacional, de modo temporário ou permanente, ou ainda ser espontânea ou forçada. Ao longo da história, muitos grupos migraram por motivos sociais, econômicos, políticos, culturais, naturais ou individuais. Assim, dependendo do local, da permanência e das causas que levam as pessoas a migrarem, existem diversos tipos de migrações. Vamos lá então ver aqui, gente, essa questão sobre migração. Olha lá, assinale a alternativa correta a respeito dos diferentes tipos de migrações. Bom, vamos ver aqui, gente. Letra A, a migração interregional ocorre dentro de uma mesma região do país. Olha só, gente, interregional é quando acontece entre regiões, tá? Isso dentro de um mesmo país, só que entre uma região e outra. Por exemplo, quando alguém sai do estado de São Paulo e dirige-se em direção ao estado do Paraná, está deixando a região sudeste, indo em direção à região sul. Então, portanto, há uma modificação aí entre regiões. Além disso, nós temos aqui a letra B, que diz: as migrações pendulares são fluxos populacionais caracterizados pela mudança definitiva. Gente, vamos pensar aqui num pêndulo. O pêndulo é aquele que vai e volta, vai e volta. Ou seja, não existe um movimento definitivo no pêndulo. Ele vai e ele retorna. Sendo assim, não há como ser uma migração definitiva a migração de tipo pendular. A migração de tipo pendular é aquela que acontece quando há um determinado período de tempo para que o migrante retorne ao seu lugar de origem. Por exemplo, quando algum estudante universitário vai fazer um intercâmbio. Vamos supor que um estudante brasileiro vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos da América. Esse intercâmbio tem um tempo determinado para acontecer, 6 meses, por exemplo.
Esse estudante, portanto, como um pêndulo, vai até os Estados Unidos, imigra para aquele local, vive lá por 6 meses durante o período de intercâmbio e depois volta, assim como um pêndulo. Portanto, um movimento pendular aqui não pode ser uma opção, assim como não pode ser também uma opção a letra A. Letra C. A migração rural urbana é caracterizada pela volta das pessoas às suas casas comumente após um dia de trabalho. Isso se dá, gente, em alguns lugares em que há, de fato, uma boa integração entre a área urbana e a área rural. Quando há, por exemplo, um ônibus específico que parte da zona rural até a área urbana. Mas isso acontece muito pouco no Brasil. Geralmente as áreas rurais são bastante isoladas. Então aqui nós vamos tomar pela maioria dos casos e não pelas minorias. Assim sendo, a resposta C não está correta, já que a migração rural urbana, quando ela acontece, na maioria dos casos, é uma migração em definitivo, ou pelo menos como um movimento pendular, em que o sujeito que imigra para a área urbana, deixando a zona rural, o famoso êxodo rural como nós conhecemos, ele faz isso com a intenção de permanecer na zona urbana por algum tempo determinado ou indeterminado. Então, portanto, não há essa dinâmica de ir e voltar num mesmo dia, por exemplo, ok? A D. A migração sazonal é um movimento periódico reversível, causado por fatores climáticos, com as mudanças de estações do ano ou secas temporárias. Então aqui, gente, vamos lá para as palavrinhas importantes, né? Sazonal é uma palavra que significa que acontece de vez em quando, de tempo em tempo, tá? Temos aqui periódico e reversível, por quê? Porque acontece geralmente num período determinado, portanto periódico, e reversível por quê? Porque é por período determinado. A mudança ela acontece e depois ela é desfeita. O movimento de migração acontece e depois ele se desfaz. Isso porque geralmente as pessoas que estão ligadas a esse tipo de migração escapam de condições climáticas desfavoráveis e assim sendo buscam durante um período de tempo viver num lugar melhor. Isso acontece muito, por exemplo, na Sibéria, na Rússia, onde algumas pessoas que vivem nessa região muito gelada do nosso planeta têm que mudar-se nas temporadas de inverno. Isso porque a Sibéria já é fria durante a maior parte do ano, só que no inverno a condição climática fica ainda mais extrema, o frio fica ainda pior. E, portanto, as pessoas têm que escapar dessa condição climática. Tão logo a condição climática muda, ou seja, tão logo o inverno acaba, essas pessoas voltam a vivenciar os lugares em que vivenciavam antes. Então, portanto, são movimentos migratórios que acontecem por um período determinado, de maneira sazonal, dependendo muito da questão da condição climática, dependendo de condições externas ao ser humano, e movimentos que se desfazem, fazem e desfazem, fazem e desfazem. Portanto, gente, aqui, como a pergunta quer saber aqui, assinalando a alternativa correta a respeito dos diferentes tipos de migração, a letra D está correta. Esse tipo de migração sazonal acontece em várias partes do nosso planeta, tem uma grande relação com mudanças que acontecem ali de maneira reversível, muito ligadas a condições climáticas geralmente muito extremas, tá? E vamos para E para não deixar dúvidas. A fuga de cérebros é um movimento em que trabalhadores especializados saem dos países desenvolvidos e dirigem-se para países periféricos em busca de melhores salários. Bom, gente, fuga de cérebros nada mais é do que um movimento de intelectuais, cientistas, pessoas notáveis de uma dada região para outra. E geralmente essas pessoas notáveis, essas pessoas que são consideradas muito inteligentes, profissionais muito qualificados, eles acabam buscando justamente os países que podem lhe conceder uma melhor condição de vida. Assim sendo, essa questão ela está errada,
Por quê? A opção E diz que os cérebros fogem de zonas desenvolvidas para zonas periféricas, ou seja, subdesenvolvidas. Como se essas pessoas muito qualificadas deixassem esses países com melhores condições de vida para buscarem países subdesenvolvidos, periféricos, afastados, com condições de vida não tão plenas. Assim sendo, a questão ela se apresenta equivocada, né? O que acontece é o contrário. Geralmente as pessoas mais proeminentes, mais notáveis de uma dada área, quando não são valorizadas, isso acontece muito com cientistas, por exemplo, eles buscam um país em que haverá valorização ao seu trabalho. E geralmente esses países são países de primeiro mundo, países em que há uma maior qualidade de vida, em que é, portanto, um país desenvolvido. Beleza? Vamos para a próxima questão? 28, gente, vamos chegando ao final da prova. A grande extensão territorial do Brasil proporciona ao país uma enorme diversidade de paisagens, climas, vegetação, relevo e hidrografia. Aí tem aqui um mapa do Brasil, né, gente? Vocês podem ver aí, ó, bem grandão, né? E as regiões aqui do nosso país. Sobre as características naturais das regiões brasileiras, assinale a alternativa correta. Vamos lá então. A. Em virtude das distintas características físicas, sociais e econômicas que apresenta em seu território, o Nordeste se divide em 3 sub-regiões: Sertão, Agreste e Meio-Oeste. Não, gente, tá errado, tá? O Nordeste ele se divide em 4 sub-regiões, sendo ali a região litorânea, também chamada Zona da Mata, a região do Agreste, que seria uma transição da Zona da Mata para o Sertão, portanto a terceira região, o Sertão, e a quarta se chamando de Meio Norte, já mais próximo à região norte do nosso país, e uma região já com maior abundância de chuvas, maior biodiversidade. Portanto, não é a letra A. B. O clima predominante no sul é o tropical. Caracteriza-se por ter as estações do ano bem diferenciadas, com grandes variações de temperatura. O clima predominante no sul é tropical? Não, né, gente? No sul nós temos predominantemente o clima subtropical, tá? Que tem de fato as estações do ano bem diferenciadas e que possui ao longo do ano chuvas bem distribuídas. C. O relevo da região sudeste é bem variado. Há superfícies elevadas, como as serras da Mantiqueira, da Canastra e do Mar, mas também há planícies costeiras que formam amplas baixadas litorâneas. Essa aqui, gente, está correta, tá? A gente vai avançar para as próximas questões, mas essa é a informação correta. A região sudeste do nosso país, ela tem áreas altas e áreas bem baixas, como a Baixada Santista, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, e como bem disse aqui, as serras, que são várias, né? Serras do Mar que estão presentes no Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Então, portanto, nós temos de fato aqui esta variação de relevo, tá? Na região sudeste, principalmente. D. A região norte possui a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio São Francisco. Nessa região, o transporte hidroviário é o principal meio de locomoção. Os barcos transportam muitas mercadorias e pessoas diariamente. Pegadinha, né, galera? Isso porque só trocaram o nome do rio. Não é Rio São Francisco, gente, a maior bacia hidrográfica do mundo, mas sim a bacia do Rio Amazonas, tá? Este rio, sim, estando na região norte e sim, muito utilizado para transporte hidroviário, locomoção de pessoas, de produtos e coisas do tipo, tá? Portanto, não é a letra D, porque eles trocaram o rio Amazonas pelo rio São Francisco. O rio Amazonas é o rio do norte, o rio São Francisco é um rio da região nordeste, tá? Então, portanto, aí, essa troca, uma pegadinha para tentar pegar vocês, mas espero que não tenha conseguido. Agora eu vou sumir aqui rapidinho para vocês lerem a questão junto comigo, tá? Feito. Letra E.
a maior planície alagada do mundo, o Pantanal, encontra-se no centro-oeste. A vegetação que predomina nessa região é a caatinga, que se caracteriza pela presença de árvores baixas espaçadas com troncos e galhos retorcidos. Pessoal, tá errada essa daqui, por quê? Porque a caatinga, ela é um bioma natural da região nordeste. Então, eu vou aparecer aqui de novo para vocês. No Pantanal, não temos bioma de caatinga, mas sim bioma como o Cerrado. Esse sim representado por árvores baixas, espaçadas com troncos e galhos retorcidos. Tá? A caatinga predomina na região nordeste, não na região centro-oeste, e a caatinga é basicamente composta por plantas xerófilas, plantas adaptadas à falta de água, cactáceas. Tudo bem? Então, portanto, também não é a letra E a resposta, sendo, portanto, aí na questão número 28, a resposta correta, letra C. Vamos para a próxima, gente? Seguimos, então, para a questão número 29. Leia o texto abaixo e analise o mapa. Vou até ampliar aqui para vocês verem o mapa e o texto bem mais facilmente. Texto. Os oceanos são porções de água que ocupam as principais e mais amplas depressões do relevo do planeta. Trata-se, portanto, de um imenso conjunto de água misturada com outros elementos, principalmente os sais minerais, e que circunda as áreas formadas pelas terras emersas, o que inclui ilhas e continentes. Aí tem um belo de um mapa ali do nosso mundo, com os continentes e os nossos oceanos. A pergunta em si: assinale a alternativa correta quanto à localização dos oceanos e mares. Quanto à localização dos oceanos e mares, alternativa correta, veremos lá então. A. O Estreito de Bering, localizado ao norte do Oceano Atlântico, é responsável pela divisão da Europa com a África. Não, gente. Não, porque o que divide a Europa e a África aqui, ó, é o Mar Mediterrâneo, tá? O Estreito de Bering, ele está localizado aqui, ó. Seria nessa porção e nessa porção, sendo uma espécie de conexão entre América e Ásia, tá? Então, portanto, não é a letra A. Letra B. O Pacífico é circundado de forma não contínua pela Oceania e Ásia a leste, pela Ásia ao norte e pela África a oeste. Então, gente, vamos ver aqui, o Oceano Pacífico, ele está aqui, ó, e ele está aqui, ó. Ou seja, nem sequer se aproximou do continente africano. Então, portanto, está errada também essa informação. Letra A e letra B incorretas. C. O Índico é o maior oceano do nosso planeta, responsável por recobrir quase 1/3 da superfície terrestre. Também não, galera, está incorreta. Numa observação aqui bastante rápida, nós conseguimos ter uma noção do que é o Oceano Índico e do que é, por exemplo, o Oceano Atlântico. Olha o tamanho do Oceano Atlântico em relação ao Índico. Ou seja, o Índico não é o maior oceano do nosso planeta, mas sim o Atlântico. Olha lá, o Atlântico é o segundo maior oceano do planeta e está situado entre as Américas, a Europa e a África. Então aqui, gente, esta é a informação correta. Vejam que o Atlântico é maior que o Índico, mas olhem o tamanho do Pacífico. Aqui, e não esqueçam, né, que o nosso planeta não é plano, uma geóide, então, portanto, tem também o outro lado do mapa a ser analisado. Aqui, ó. Ou seja, o Oceano Pacífico é o maior e o Oceano Atlântico é o segundo maior. E aí, portanto, nós temos a letra D sendo a opção correta. O Atlântico é o segundo maior oceano e está situado entre as Américas, Europa e África. Ou seja, está aqui o Atlântico entre as Américas, a Europa e a África. Ok? Letra E dizia assim: o Mar Cáspio, considerado o menor lago salgado do mundo, está localizado no norte da Ásia. Não dá, né, galera? Olha só, tá errada. O Mar Cáspio, considerado o menor lago salgado do mundo. Primeiro que não existe lago salgado.
Segundo que o Mar Cáspio, ele é de fato um mar. E o que caracteriza os mares? Grandes porções de água salgada que estão, em grande parte, cercadas por terra ou com pouca saída em direção aos oceanos. Como, por exemplo, vamos ver aqui no nosso mapa, vou até dar um zoom, nós temos aqui, ó, o Mar Mediterrâneo, onde eu estou pintando tudo. Mediterrâneo por quê? Porque é uma grande porção de água salgada que está entre a África, a Europa e a Ásia. E tem uma pequena saída aqui, chamada Estreito de Gibraltar, para o Oceano Atlântico. Tá bom? Portanto, mar é mar, lago é lago. Ok? Mar salgado, lago, água potável, água doce. Beleza? E vamos então para a última questão, galera. Questão 30. Observe as coordenadas geográficas na figura abaixo. Com base na figura, assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, às coordenadas geográficas do ponto X e Z. Bom, gente, coordenada geográfica, hein? Vamos lidar aí com o quê? Latitudes e longitudes. Lembremos lá, latitudes, linhas imaginárias que cortam o nosso planeta de maneira horizontal, sendo que a latitude 0 é chamada de linha do Equador. Longitude, linhas imaginárias que cortam o nosso planeta na posição vertical, sendo que também podem ser chamadas de meridianos. E esses meridianos têm, por marco zero, o chamado meridiano de Greenwich. Beleza? Seguindo então aqui, vamos ver. A. X está a 100 graus de latitude norte, 40 graus de longitude leste, e Z a 20 de latitude sul e 60 de longitude oeste. Bem equivocado, né, galera? Vamos pensar uma rosa dos ventos nessa questão? Vou até desenhar ela aqui no meio, ó. Uma linha aqui, uma flechinha bem bonitinha, né? E a outra atravessando aqui, ó. Ignorem que tá ficando torto, tá, gente? O mais importante é lembrar das direções. Aqui nós temos norte, aqui nós temos sul, leste e oeste. Ou seja, na letra A está dizendo que X está a 100 de latitude norte. Gente, lembrando, latitude vai lidar aqui com a linha do Equador. Longitude com o meridiano de Greenwich. Então, portanto, tomando a linha do Equador como base, nós vemos que o ponto X está a sul, não a norte. É uma latitude sul, uma latitude abaixo da linha do Equador e não acima. Portanto, não é a letra A. E o restante também está equivocado, dizendo que, por exemplo, está a 40 de longitude leste. Não, X está aqui, ó, do ladinho do O. Ou seja, longitude oeste, portanto. Agora vamos ver a B. X, 40 graus de latitude sul. Está na latitude sul, vamos ver se está 40 graus. Olha aqui o número 40. 40 graus de longitude sul. Ou melhor dizendo, latitude sul. Está correto. 100 graus de longitude oeste. Está no oeste, nós já sabemos. E 100 graus. Está correto também. Z está a 60 graus de latitude norte. Z está aqui, ó, do ladinho da letra N, como eu desenhei. Portanto, sim, está na latitude norte. E está, sim, aqui, como nós vemos, a 60 graus. E sendo, portanto, 20 graus de longitude leste. Está aqui também, gente. Olha só, o 20 está aqui, ó. Ou seja, já achamos a opção correta, letra B de bola. Tá? Agora, a C diz que X está a 40 de latitude leste. Não, porque não existe latitude leste. Latitude só se refere a norte ou sul. Longitude só se refere a leste ou oeste. Já poderíamos eliminar essa questão por aqui. X, latitude sul. 100 graus de latitude sul, X. Não, né, gente? Tá a 40 graus, como nós vimos aqui, ó. Tá? Então, portanto, já poderíamos eliminar a letra D também. E aí, X, 30 graus de latitude oeste. Como eu acabei de dizer para vocês,
Não existe latitude oeste e latitude leste. O que existe é latitude norte ou latitude sul e longitude oeste ou longitude leste. Beleza? Longitude se relaciona com os meridianos. Latitude se relaciona com os paralelos. Estes, quando são juntados dessa maneira como nós vemos aqui, formam coordenadas geográficas. Beleza? Foi isso, galera. Resolução da prova de História e de Geografia para vocês, ingressantes ao ensino médio do Colégio da Polícia Militar do Paraná. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o like de vocês, inscrevam-se no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!